Olha, o mercado da bola é uma loucura. E o que aconteceu agora, de última hora, simplesmente mudou tudo. Uma reviravolta daquelas que acaba de abrir uma porta que, sinceramente, parecia completamente fechada para o Flamengo. E a gente está falando de um dos atacantes mais promissores do Brasil, hein? Pois é, a grande questão é exatamente essa aí. Como é que um negócio que melou, que deu tudo errado para um gigante europeu, pode acabar virando o cenário perfeito, a oportunidade ideal para o Mengão? Bora mergulhar de cabeça nessa história para entender cada pedacinho dela. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Essa grande reviravolta no mercado. Para a gente entender a chance que caiu no colo do Flamengo, a gente precisa primeiro entender como essa porta se abriu assim, de repente. E aqui tá a notícia que, bum, mudou o jogo todo. É oficial. O acordo entre o Marcos Leonardo e o Atlético de Madrid foi cancelado. Simples assim. O ex-jogador do Santos, gente, estava com tudo acertado para ir para a Espanha para jogar no time do Simeone. A negociação estava praticamente fechada, mas ali, de última hora, antes mesmo de assinar o contrato, tudo foi por água abaixo. E o Atlético de Madrid, não perdeu tempo. O clube espanhol simplesmente desistiu do negócio e no mesmo dia já anunciou outro atacante, o Lookman, que estava na Atalanta. Ou seja, para eles, a fila andou, a página foi virada. Mas para o Flamengo, um capítulo completamente novo podia estar prestes a começar. E é bem aqui que a situação se transforma completamente. O que parecia um balde de água fria na carreira do jogador na Europa virou o que muita gente lá na Gávea já está chamando de uma verdadeira chance de ouro. Mas por que isso virou uma baita oportunidade? É um efeito dominó clássico, sabe? Primeiro, o Al Hilal, que é o time atual do Marcos Leonardo, vai lá e contrata ninguém menos que o Karim Benzema. Com a chegada desse craque francês, o que acontece? O espaço para o nosso brasileiro diminui e muito. O resultado disso tudo? O clube saudita agora quer emprestar o jogador. Ele precisa jogar, precisa de minutos em campo. E o timing, gente, o timing é simplesmente perfeito. A janela de transferências lá na Europa está fechando. Isso tira da jogada os clubes europeus mais fortes, aqueles que já estavam de olho nele antes. Com a concorrência da Europa fora do caminho, o Flamengo deixa de ser só um destino possível. Ele se torna o destino mais provável. Só que, claro, a história não é tão simples assim. Nem tudo são flores. Apesar da oportunidade parecer incrível, existe um baita dilema acontecendo lá dentro, nos bastidores do Ninho do Urubu. Vamos só recapitular o contexto aqui, rapidinho. Não é segredo para ninguém que o Flamengo está no mercado procurando um atacante de peso. A ideia é ter uma peça de reposição à altura, sabe? E, claro, criar uma competição saudável ali na frente com o Pedro. A necessidade existe, isso é fato. E aqui, meus amigos, está o centro do debate. De um lado, a gente tem a diretoria, com nomes como BAP e Boto, que olham para o Marcos Leonardo e veem uma oportunidade de mercado daquelas, impossível de ignorar. Só que do outro lado, tem o técnico, o Felipe Luiz, e ele tem uma visão tática diferente e uma ressalva bem importante sobre o ex-santista. E esse é o argumento principal do treinador. Na visão do Felipe Luiz, as características do Marcos Leonardo são muito, mas muito parecidas com as do Pedro. E por causa disso, ele prefere um atacante com perfil diferente, tipo o Caio Jorge, para dar mais opções táticas para o time, entende? Essa divergência entre a diretoria e a comissão técnica é, hoje, o grande obstáculo. Beleza, mas vamos supor que o Flamengo decida seguir em frente. Como seria esse acordo? Vamos falar agora dos termos da negociação, dos números envolvidos. Então, o modelo que está na mesa é excelente para o Flamengo. Seria um empréstimo com opção de compra, exatamente o mesmo que estava sendo negociado com o Atlético de Madrid. Isso quer dizer o quê? Que o clube traz o jogador, testa ele no elenco e só no final desse período decide se vale a pena fazer o investimento definitivo. É um negócio com pouquíssimo risco inicial. E a vantagem financeira não para por aí, não. As informações que vêm lá da Arábia Saudita dizem que o Al Hilal estaria disposto a dividir os salários do jogador. Imagina, isso aliviaria e muito a folha de pagamento do Flamengo. Só que agora vem a parte complicada. O número que faz qualquer dirigente tremer na base, a opção de compra está fixada em 40 milhões de euros. Para a gente colocar esse valor em perspectiva, ele é considerado altíssimo, e tem um motivo. O clube acabou de se comprometer a pagar 42 milhões de euros no Lucas Paquetá. Se comprometer com mais 40 milhões logo na sequência, seria esticar o orçamento a um ponto que, financeiramente falando, é bem imprudente. Então, com todas essas cartas na mesa, a grande pergunta que fica é: e agora, Flamengo? O que fazer? Vamos resumir e botar tudo na balança então. Nos prós, é uma oportunidade única de mercado, o Al Hilal ajuda a pagar o salário, não tem concorrência da Europa e é um jogador de alto nível que precisa mostrar serviço. Agora, nos contras,
a opção de compra é caríssima, o técnico prefere outro perfil de atacante e as características dele são consideradas muito parecidas com as do Pedro. E a nossa análise termina com esse dilema, com essa pulga atrás da orelha. Com o tempo se esgotando, o que o Flamengo deve fazer? Arriscar e aproveitar essa chance de mercado que caiu no colo, mesmo com a resistência do técnico e um custo futuro altíssimo? Ou seria mais prudente, mais estratégico, esperar a janela do verão para buscar um nome que seja um consenso para todo mundo? A decisão, seja qual for, precisa ser rápida.